O que ele foi buscar lá? A cura. E o que ele recebeu antes da cura? Não o que ele queria, o que ele precisava. Com Jesus é assim: você vai atrás dele por causa do que quer, mas além do que quer, você recebe também o que precisa. Porque nem tudo que você quer é tudo que você precisa, porque nós somos tão ignorantes como seres humanos que a gente nem consegue saber tudo que a gente precisa de verdade. Jesus olha e fala assim: não vou só te curar, porque isso não vai te levar para o céu, só vai fazer você andar. Além da cura, recebe o perdão de pecados. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Abra comigo sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Todo mundo quer alguma coisa de Deus. Se você for o mais puro, a mais pura, o ser humano mais santificado, no mínimo, de Deus você quer a salvação. Mas além da salvação, nós esperamos outras coisas de Deus. Tem gente que espera, por exemplo, a restauração de um casamento. Se não fosse Deus, eu tenho 20 anos de casado, mas se não fosse Deus no meu casamento já teria terminado. Eu sou um empresário, um empreendedor bem-sucedido nos meus negócios, mas se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, eu teria quebrado como quebrei, mas não teria suportado a quebra, não teria me levantado. A gente, além da salvação, que é o principal, a gente sempre está esperando algo de Deus, uma cura física, emocional. Às vezes a gente não está sabendo lidar com a ansiedade, não está sabendo lidar com o pânico, com medo excessivo, a preocupação com o futuro. E a gente conta que o Espírito Santo faça esse trabalho para nós e nos acalme. Tem gente que nem tomando remédio consegue mais dormir, então coloca na mão de Deus e fala: Deus, nem remédio está resolvendo. Tem crises com pessoas, com familiares, que você já está há anos arrastando, brigando e nunca resolve. Tem questões na justiça que juiz nenhum está te dando, que advogado nenhum defende. Existem coisas, além da nossa salvação, que nós estamos esperando em Deus, sim ou não? Sim, porque existem coisas que só Deus pode fazer. Então, a minha maior expectativa em servir ao Senhor é cumprir o meu chamado, cumprir o meu propósito, para honrá-lo pela graça que Ele concedeu da salvação, que não foi pelas nossas obras, foi pela graça dEle, mas agora nós vamos honrá-lo com nossas obras. Mas além da salvação, a gente está esperando muita coisa. Eu estou esperando, por exemplo, proteção divina, que os anjos do Senhor acampem ao meu redor e me livrem de todo mal. Quem está esperando isso também? Está lá em Salmos. Eu estou esperando que mal nenhum atinja a minha casa. Quem aqui também está esperando isso do Senhor? Eu estou esperando que a gente possa colher a 30, 60 e 100 por um, como diz a palavra, de tudo que a gente semear. Quem está esperando isso? Ou seja, tem muitas coisas que eu estou esperando do Senhor. Então, quando eu me debruço sobre a palavra, eu fico procurando o que realmente eu preciso fazer para essas coisas acontecerem na minha vida. Porque há de se convir que nem tudo que a gente pede a gente recebe. Nem tudo que você orou Deus atendeu, sim ou não? Então peraí, se Deus é fiel, Deus é justo, Ele é galardoador daqueles que o buscam, por que tem coisas que a gente não recebe? Porque tem coisas que a gente quer muito, que a gente precisa, mas os céus não correspondem. Nós precisamos entender na palavra, porque nunca tem solução fora da palavra, grave isso. E nada que for falado fora da palavra funciona. Pode até te agradar, mas funcionar só o que está escrito. E tem coisa na palavra que não te agrada, mas é o que vai funcionar. E eu quero que vocês leiam comigo Marcos capítulo 2 e prestem atenção nessa mensagem. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em sua casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E Jesus anunciava-lhes a palavra.
Antes de eu ler o texto todo, deixa eu lhe explicar até aqui. Jesus morava em Cafarnaum. De tantos lugares que ele podia escolher como base ministerial, ele escolheu uma cidade muito longe de Jerusalém, uma cidade na Galileia. Em Jerusalém estavam os holofotes, em Jerusalém estava o poder político, em Jerusalém estava o poder financeiro, em Jerusalém estavam os púlpitos. E Jesus não começa seu ministério em Jerusalém. Ele escolhe como base uma cidadezinha chamada Cafarnaum, por vários motivos. Número 1, era uma cidade apolítica, nenhum dos Herodes estava governando, então ele tinha liberdade de expressão. Número 2, era uma cidade pedágio, passava-se ali a Via Maris, que vinha do Egito e conectava com a Síria. Então os mercadores, os caravaneiros, os peregrinos passavam por ali. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus fazia um milagre em Cafarnaum, sua fama corria até a Síria. Porque todo mundo fala assim, tem um homem ali que está fazendo milagre, está levantando morto, está fazendo cego enxergar. Então foi muito estratégica a escolha de Jesus por Cafarnaum. E neste dia em especial, ele na sua própria casa começou a receber pessoas. E vieram tantas pessoas que nem do lado de fora dava mais para enxergá-lo, porque era muita gente. E sabe o que ele estava fazendo? Ele estava curando alguém? Estava curando? O que a Bíblia diz que ele estava fazendo? Ele estava anunciando a palavra. Ele estava pregando. Aliás, a gente tem que lembrar, isso aqui é muito importante, que Jesus fez muitos milagres, mas ele pregou e ensinou muito mais do que fez milagres. Ele passou muito mais tempo pregando e ensinando do que fazendo milagres. E tem gente que procura mais Jesus só pelos milagres e não quer nenhum ensinamento, não quer nenhuma palavra. E é por isso que alguns milagres não acontecem. Até porque a fé que você precisa para receber o milagre vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então Jesus estava ali anunciando o evangelho, pregando a palavra. Versículo 3: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Outra versão diz: 4 amigos levaram este aleijado. E a Bíblia continua dizendo: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, ou seja, no teto da casa. Eles descobriram onde Jesus mais ou menos estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito, a maca em que o aleijado estava, até lá embaixo. Ou seja, Jesus estava pregando a palavra e tinha uma pessoa em casa que estava precisando de um milagre. E essa pessoa não tinha condições de ir sozinha aonde o milagre acontecia. Por favor, preste atenção nessa palavra. Nem sempre Jesus vai até você. Às vezes você vai ter que dar o teu jeito, mesmo sem condições, de ir até Jesus. Tem gente que é tão ruim de lidar, destrata vizinho, briga com todo mundo. Não aqui, graças a Deus, é mais lá no Tatuapé que acontece muito. Arranja confusão com todo mundo, briga no trânsito, briga por causa de vaga, briga por causa de estacionamento, briga aí, difícil de lidar, carrancudo, inveja todo mundo, é o hater da internet. Então no dia que precisa, não tem ninguém para ajudá-lo a chegar até o milagre. Esse aleijado tinha 4. Não é 1 não são 2 não, 4 à disposição. Aquele dia ganhava-se pelo dia de trabalho, ou seja, 4 pessoas falaram: vou deixar de ganhar meu dinheiro hoje, vou deixar de ganhar meu trabalho hoje para te ajudar onde você precisa. Eu preciso ir até onde o milagre está, porque o milagre até hoje não veio até mim, então eu vou até ele. Tem vezes que Jesus vai até uma pessoa, Jesus que foi até Zaqueu, mas tem vezes que as pessoas têm que ir até Jesus. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei se você estava num tremendal de lama e Jesus foi até você pela misericórdia dele e te alcançou.
Você fala, nem fui eu que fui até Jesus, Jesus que me tirou de lá. Mas muitas vezes você vai estar precisando de algo que só acontece em outro lugar onde Jesus está operando aquele algo. Por isso que você saiu de casa hoje e veio para cá. Para quem pode ir na conferência de destino, é por isso que a gente sai da nossa casa e vai para a conferência de destino. Por quê? Um ambiente que é preparado para Jesus fazer coisas que nós estamos esperando. Pregação da palavra, manifestação do poder de Deus, cura, milagres, maravilhas, profecias, tudo que a gente espera. Às vezes a gente tem que sair e ir, se movimentar. E a Bíblia diz que quando esses 4 amigos chegaram com o aleijado, perceberam que não dava para entrar na casa, estava lotado. Mas esse aleijado devia manter um bom relacionamento, e um relacionamento tão profundo com eles, que eles não quiseram parar. Porque tem gente que na primeira dificuldade já para. Bom, eu tentei, mas Jesus está ocupado, então vamos deixar para lá. Esses não, esses deram a volta na casa, subiram o telhado, miraram mais ou menos onde Jesus estava, destaparam o telhado e desceram o aleijadinho com uma corda. O nome disso é disposição, ousadia, coragem. Eu vou dar um jeito de chegar até Jesus, e se eu não consigo sozinho, eu vou ter gente que vai me ajudar nisso. Será que você construiu gente que te ajuda a chegar até Jesus? Será que você construiu um ciclo de amigos que, se você precisar, eles te carregam nas costas até onde o milagre acontece? Ou você tem gente que te leva para o bar? Ou tuas amigas te levam só para fofoca? Te levam para papos infrutíferos, para conversinha? Teus amigos estão te levando para onde? As pessoas que te cercam deixariam de trabalhar um dia para poder te levar para um milagre? Isso aqui é impressionante. Esses dias uma pessoa me escreveu pela internet: Tiago, meu sonho é ir na conferência de destino, mas eu moro a 1h30 de carro, aí tem que dirigir para ir para voltar, né? Muito difícil. Gente, tem gente vindo do Piauí, do Suriname, gente que vendeu bombom na porta da igreja meses para conseguir se organizar para ir. Tem gente falando assim: 1h30 de carro não dá não, que é para ir para voltar, foi só para ir, né? Tem gente que realmente não quer viver milagre. Tem gente que é tão orgulhosa que acha que, se Jesus quiser, é Ele que vem aqui, e às vezes Ele não vai. Mas esse homem, com 4 amigos, conseguiu chegar até Jesus. Agora entra uma parte muito importante da mensagem, que é o versículo 5. Vendo-lhes a fé, ou seja, Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados, e o curou. Espera aí, deixa eu entender essa passagem. O que está dizendo então é que quando baixam um paralítico, Jesus olha para os amigos e fala: que fé é essa, hein? E aí depois ele olha para o aleijado, para o paralítico, e fala: agora eu vou te curar. É a primeira vez na Bíblia que Jesus vai curar alguém por causa da fé dos outros, não por causa da fé de quem está precisando. Sabe o que isso quer dizer? Que a fé das pessoas que você anda pode determinar o teu milagre. Quer andar com fofoqueiro? Anda. Quer andar com só vive endividado, quem está jogando no tigrinho? Vai, anda. Aqui não tem isso, mas em muitos lugares tem. Você anda com quem você quiser, mas tem gente que, além de andar com gente com disposição para te carregar nas costas, ainda tem gente que tem mais fé do que você, porque se não for pela tua fé, vai ser pela fé dele, mas Jesus vai fazer. Está escrito. E esse homem recebe uma dupla bênção. Primeiro, perdão de pecados. E segundo, a cura que ele tanto precisava. O que ele foi buscar lá? A cura. E o que ele recebeu antes da cura?
Não o que ele queria, o que ele precisava. Com Jesus é assim: você vai atrás dele por causa do que quer, mas além do que quer, você recebe também o que precisa. Porque nem tudo que você quer é tudo que você precisa, porque nós somos tão ignorantes como seres humanos que a gente nem consegue saber tudo que a gente precisa de verdade. Jesus olha e fala assim: não vou só te curar, porque isso não vai te levar para o céu, só vai fazer você andar. Além da cura, recebe o perdão de pecados. Além da cura, recebe a salvação eterna. Além da cura, recebe os portais eternos se abrindo para você, porque eu estou te salvando hoje. Essa passagem nos ensina muito sobre estar em movimento atrás de onde Jesus está se manifestando. Tem pessoas que querem ficar paradas esperando, mas tem outras que estão atentas onde Jesus está falando, onde Jesus está se manifestando, onde as coisas estão acontecendo, porque eu não posso ficar de fora. Ou seja, claramente, como aqui já é ensinado, é uma igreja da palavra. Mas tem pessoas que falam assim: vou acompanhar online depois. Ou porque não sabem que precisam do milagre, ou porque são orgulhosas e acham que Jesus vai lá fazer por elas. Mas na palavra eu aprendo que se eu quero, eu vou atrás. Você faz isso com o teu emprego? Você faz isso para correr atrás de dinheiro, para pagar suas contas? Com Jesus tem que vir até você? Que é mais importante que o dinheiro? Que é o dono do ouro e da prata? Que é o autor e consumador da nossa fé? O Pai da eternidade, o príncipe da paz? Não, tem alguma coisa errada. Ou seja, nós erramos nas nossas intenções, erramos nas construções do nosso círculo íntimo, do nosso círculo de amizade. E principalmente, vamos atrás de Jesus por causa de alguma coisa, sem saber que a gente precisa de muito mais. Ou seja, ignorância. Eu costumo orar falando: Senhor, hoje eu estou precisando disso, mas me dá o que eu realmente preciso, porque na minha cabeça o que eu preciso é pagar esse boleto hoje. Na minha cabeça o que eu preciso é a cura física do meu filho. Na minha necessidade, o que está batendo no meu coração é que o Senhor tire esse medo que eu estou do futuro. Mas faz aquilo que realmente eu preciso. Faz aquilo que realmente vai me livrar para sempre do mal. Faz aquilo que realmente está no centro da tua vontade, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Ou seja, nós temos que aprender a nos movimentar com as pessoas certas. Por que às vezes com as pessoas certas? Porque nem sempre você vai ter força para ir sozinho. Você nunca percebeu isso? Eu prego no Brasil e no mundo. Eu estou exatamente hoje há 10 dias pregando todo dia, às vezes de manhã e à noite, pregando presencialmente, porque pela internet é todo dia mesmo. Estou falando presencialmente, todos os dias. Só que eu tenho uma equipe que viaja comigo, que torna isso um pouco mais leve. Porque foram horas de trânsito para chegar até aqui. Imagina vir olhando, sem conversar com ninguém, vem conversando sobre a palavra, vem rindo, vem... Ou seja, Deus vai te dar pessoas que vão facilitar o teu caminho até o milagre. Deus vai te dar pessoas que vão facilitar o teu caminho até o cumprimento do teu propósito. Só que você precisa melhorar. Você precisa aprender a lidar com gente. Você precisa aprender a perdoar. Você precisa aprender a parar de perturbar as pessoas, para que você tenha esse tipo de gente do teu lado. Porque gente boa que quer te carregar nos dias difíceis não fica do lado de gente perturbada. Nunca percebeu isso? Ou seja, se você realmente quer estar no lugar onde Jesus está, e se você não tiver força para ir, que tenha pessoas que te carreguem, aprenda a construir esse círculo. E saiba que toda vez que você chegar num lugar onde Jesus está falando, ensinando, ministrando, liberando, você nunca vai sair somente com o que pediu. Jesus nunca vai te dar somente o que você pediu. Por um motivo eu te afirmo isso, porque Lucas 17 diz que aquele que faz somente o que é pedido é servo inútil. O próprio Jesus ensinou isso. Então como é que Jesus
ensina que pra gente, a gente tem que fazer mais do que é pedido e ele só vai fazer o que a gente pede. Ele é inútil? Não. Lógico que não. Então quando você está com o joelho dobrado falando, Deus me dá isso, ele está pensando já na lista do que ele vai mandar junto que você está pedindo. Quando você está apresentando o teu pedido a Deus, ele já está pensando em tudo que vai vir nos próximos anos. Ele vai te surpreender, porque diz a Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor, aplauda em nome de Jesus. Nós chamamos, Senhor. Nós honramos a Tua presença, Senhor. Versículo 11, então disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e agora volta para tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Aqui vai explicar o porquê Jesus faz milagre. A gente acha que Jesus faz milagre por causa da gente. O nosso mundo, nosso egocentrismo, nosso egoísmo, a gente acha que o mundo gira em torno da gente. E a gente acha que tudo que Jesus faz é por causa da gente. E na verdade não é. Tudo que Jesus faz é para a glória do seu nome. É que a gente está no meio disso. Aí a Bíblia diz que por causa desse milagre, todos se admiraram e deram glória a... Então o que Deus vai fazer na tua vida não é só para voltar a paz no teu casamento, não é só para o dinheiro ser ressarcido, não só é para te prosperar, não é só para você ser curado, não é só para você ser batizado com o Espírito Santo, é para que todos se admirem e comecem a dar glória a Deus pelo que está acontecendo contigo. Porque a Bíblia diz que nós vamos receber poder do alto para sermos testemunhas, ou seja, Deus não está querendo fã, Deus está querendo testemunha. Sabe o que é testemunha? Aquele que está lá diante do juiz falando, eu vi, foi assim mesmo. Mas curou. Mas ele falou que batizou com o Espírito Santo mesmo. Jesus está atrás de testemunhas, está na Bíblia. E é por isso que nessa noite ele quer liberar milagres sobre a nossa vida. Prosperidade, multiplicação, bênçãos sem medidas, porque ele quer espalhar testemunhas por toda São Paulo. Ele quer espalhar testemunhas por todo o Brasil, pelas nações da terra. Desde que eu entendi Marcos capítulo 2, eu comecei a prestar atenção em algumas coisas. Onde Jesus está fazendo algo e eu não estou lá, por quê? 2, quem está me cercando? Quantas vezes eu saí do meu lugar e fui para outro, às vezes sem condição. Vou te dar um exemplo real na minha vida. 2014, eu estava quebrado no Rio de Janeiro, na lona, depressão, devendo, processado, no fundo do poço. Meu irmão que mora na Argentina, Marcos, me ligou e falou assim, Thiago, você está muito mal, cara, você precisa ir numa conferência profética, alguma coisa. Vai ter uma conferência aqui na Argentina. Eu falei, rapaz, como é que eu vou chegar na Argentina? Lembrei de um amigo que tinha um cartão de crédito. É bom sempre ser amigo de alguém que tem cartão, tá? Não é bíblico, mas é um conselho de sabedoria. Liguei para um amigo que tinha um cartão e falei para ele, irmão, eu preciso dar um pulo na Argentina para uma conferência, não é para passeio não. Você me empresta o cartão? Eu vou parcelar em 5 vezes. Eu não lembro o mês, mas a passagem era R$800. Mais ou menos isso, ou seja, não era tão caro. Mesmo para quem estava quebrado, eu calculei, estou quebrado, se eu ganhar R$100 por mês, eu consigo pagar isso aqui, devolver isso aqui para ele. Fiz o cálculo mais ou menos assim. Ele me emprestou o cartão, fui para a Argentina. Por quê? Porque meu irmão falou assim, Deus está fazendo algo aqui, está se movendo, está forte, está um espírito profético e tal. E lógico, para não pagar hotel, eu cheguei no dia da conferência para ir embora no último dia, para não pagar nenhuma diária a mais. Então eu fui com a minha malinha para a conferência, saí do aeroporto direto para a conferência. Quando eu entro, tinha mais ou menos 2, 3 mil pessoas na conferência. Tinha um profeta pregando.
que inclusive vai estar na conferência de destino esse ano, Rony Oliveira. Ele olha lá para trás e fala assim: você de camisa vermelha que acabou de entrar, falando espanhol. Aí eu falei: Jô? Ele: você, vem cá. E quando eu vim andando pelo corredor, ele falou assim: teu nome será excelência. Deus vai te levantar como referência. Aí eu já comecei a chorar. Eu falei assim: eu não estou acreditando, mas vou chorar porque estava muito forte. Quando eu cheguei na frente, ele bota a mão na minha cabeça e fala assim: ó, teus livros estarão nos aeroportos do Brasil. Eu nunca tinha escrito um livro na vida. Teus livros estarão nos aeroportos do Brasil. Hoje dificilmente você passa em algum aeroporto que não tenha um livro meu. Quando eu cheguei no hotel, a primeira ligação que eu fiz foi pro irmão do cartão. Eu falei: irmão, eu acho que Deus vai pagar, hein? Vai ser forte, hein? E aquela conferência mudou o meu destino. Às vezes uma reunião como essa, você mora aqui do lado e não sai para uma reunião como essa, pode mudar o seu destino, porque a palavra de Deus muda destino. A palavra de Deus dá direção. A palavra de Deus garante vitória. Os dons espirituais são compartilhados com a igreja para a edificação do corpo de Cristo. E por causa dessa movimentação de um amigo que me ajudou, igualzinho essa palavra, e porque eu tive a disposição de ir, eu recebi uma palavra que virou um milagre na minha vida. E todas as vezes, isso já fazem 11 anos, que eu encontro, primeiro 9 conferências de destino, 9 conferências de destino ele prega na conferência. E todas as vezes que eu encontro esse homem, eu dou uma oferta para ele. O pastor estava falando sobre oferta hoje, me tocou muito. Eu até dei uma oferta forte, hein? Foi uma oferta forte. Vai mudar a história da igreja. Não tanto. Mas é que o que o senhor falou pegou meu coração assim, ó. Falei: é isso aí. Aí eu até falei pro Malvão que trabalha comigo, meu assessor, falei: quando Deus me ensina alguma coisa, eu sempre oferto. Deus acabou de me ensinar uma coisa. Ou quando Deus usa alguém para minha vida de algum jeito, eu nunca mais deixo de ofertar nessa pessoa. Por gratidão, por princípio bíblico. E às vezes você está aqui recebendo de Deus mó tempão e nunca perguntou: pastor, o que está precisando na igreja para eu ajudar? Onde é que eu posso contribuir aqui? Às vezes não é com dinheiro, às vezes eu posso servir com tal coisa. Mas eu sei que é o seguinte, que esse paralítico de Marcos 2, ele se movimenta com a ajuda de amigos, pela fé dos amigos é curado, e o nome de Deus é glorificado quando ele fica de pé. Deixa eu te explicar uma coisa para encerrar. Deus não é glorificado quando você está caído. Ele tem que te colocar de pé para o nome dele ficar famoso. Tem gente que fala assim: será que Deus quer que eu fique prostrado? Será que Deus quer me ver quebrado? Será que Deus quer ver meu casamento rompendo? Será que... Eu te respondo: não! Porque Ele quer glorificar o nome dele. E o nome dele só é glorificado quando você é colocado de pé. Eu profetizo: a tua empresa não vai quebrar, vai ficar de pé. Teu casamento não vai romper, vai ficar de pé. Tua saúde não será destruída, vai ficar de pé. Teu ministério não vai ficar oculto, vai ficar de pé. Eu declaro na palavra de Deus e pelo nome de Jesus que chegou o tempo de ficar de pé, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja glorificado e se torne ainda mais famoso na nossa geração. O nome de Jesus é famoso, mas talvez não seja tão conhecido intimamente por algumas pessoas que são teus vizinhos. E sabe por que teu vizinho ainda não conheceu Jesus? Porque ainda não aconteceu nada na tua vida que provou para ele a glória de Deus. Você não precisa ter seguidor na internet. Você não precisa ser rico. Você não precisa ser famoso. Você só precisa que a glória de Deus se manifeste na tua vida de alguma forma, para que todos se convençam que Ele está com você. E a partir do momento que Ele está com você, tudo que você fala, as pessoas acreditam. Ou seja, Deus no final das contas quer te dar credibilidade. Porque o que você fala acontece.
Quando você se move, um milagre te acompanha. Quando você precisa, pessoas param a vida para te ajudar. Uma vez, com tristeza eu conto isso, eu fui convidado para fazer uma cerimônia fúnebre no enterro. E poucas vezes eu faço isso, porque eu não sou pastor de igreja, então é raro eu fazer cerimônias como batismo, enterro. Faço às vezes de algum amigo que quer se batizar, casamento. Fiz agora de um colaborador nosso, mas é raro eu fazer, porque é uma função mais pastoral de quem é pastor de igreja. Sou pastor ordenado, mas não sou pastor de igreja. E fui fazer essa cerimônia fúnebre. E cheguei no horário marcado e não tinha ninguém, só estava eu e morto. E eu não conhecia bem o morto, ficava olhando para Jesus. Passou 40 minutos, ninguém chegou. Falei, meu pai, só falta eu mesmo ter que enterrar um homem. Depois de 40 minutos chega uma pessoa. Falei, e aí, tudo bom? Tudo. Quem é você? Eu sou primo. Os filhos não quiseram vir, porque um mora longe, o outro estava brigado e tal. Falei, gente, se uma pessoa teve a vida toda para construir relacionamento, pelo menos para ter alguém no enterro, como é que ela pode ter desperdiçado, maltratando, evitando, ofendendo, pecando ou fazendo algo que nem no enterro alguém quer aparecer dessa pessoa? Como você está aproveitando o tempo que Deus está te dando na terra? Porque se não tem gente que quer ir no teu enterro, como é que ela vai te carregar nas costas para o milagre? Se não tem gente que está torcendo para você cair ao invés de se levantar, como é que ela vai te ajudar quando você precisar? Mas nessa noite eu te digo, tua sorte vai mudar para melhor. Deus vai colocar as pessoas certas do teu lado, e Ele vai dar mais do que você está indo buscar. Ele vai dar mais do que você está indo buscar. O paralítico foi buscar cura, e além de cura recebeu salvação. Eu declaro que você vai receber mais do que você veio buscar nessa noite. Muito mais do que tua mente consegue imaginar. Isaías diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os seus caminhos são diferentes e maiores do que os nossos. O que Deus tem pra gente, a gente não consegue nem entender. Tua mente não consegue captar, mas se você receber pela fé, prepare-se. Ainda em 2025 você será surpreendido pela graça de Deus. Ainda em 2025. Fica de pé, eu quero orar por você. Senhor, nós abençoamos a vida de cada um, profetizamos sobre a vida deles e declaramos que iremos receber muito mais do que viemos buscar, porque assim diz a palavra. Tu fazes muito mais do que pedimos, pensamos ou sonhamos. Está escrito, Senhor. Por isso nós nos submetemos diante de Ti e pedimos, faz da Tua forma e do Teu jeito, em nome de Jesus.